Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retornar à Epístola do Apóstolo Pedro. Estamos neste capítulo 2 e vamos ver aqui um verso fantástico que é o verso 9. Este verso 9 tem aqui uma declaração tremenda. Eu sugeria que você começasse já por sublinhar, se tem uma Bíblia, o hábito de sublinhar os versículos importantes, sublinhasse este versículo. 1 Pedro 2, verso 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Realmente que versículo mais bonito das Escrituras. E eu quero ir calmamente, passo a passo, neste texto bíblico. Vejam bem o que é que Deus nos chama. E aqui entrem logo em choque com uma série de paradigmas, com uma série de supostas verdades na nossa vida, em que muitos de nós pensamos que só alguns é que são sacerdotes. O que é que o texto bíblico nos está a dizer? É que nós, você, eu e todos aqueles que chegaram a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que confessaram o seu pecado a Deus e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, todos são sacerdotes. E isto realmente é talvez um choque quando nós somos confrontados com estas verdades bíblicas, mas é Deus que o diz. Não há, agora em Cristo Jesus, uma classe de elite, não há uma classe que é destacada num certo sentido e que é a classe dos sacerdotes, mas todo o cristão é um sacerdote. Todo o cristão pertence a esta raça eleita. Todo o cristão é um santo. Isto, mais uma vez, vai entrar em choque, porque nós temos a ideia de que santos são aquelas pessoas que já morreram há muito tempo e que, de alguma forma, está comprovado 3 milagres e que foram canonizados por uma entidade qualquer. Esta é a mentalidade que a maioria das pessoas tem sobre santos. Mas o que o texto bíblico diz é que todos aqueles que são de Cristo são santos. Você é tão santo como essas pessoas que foram canonizadas ou com essas pessoas que de alguma forma são supostamente santos. Santos é aqueles que são separados por Deus para viverem o cristianismo. E veja bem aqui a dimensão desta verdade que o texto bíblico diz, que todos esses que fazem parte deste grupo de pessoas que são os cristãos, eles foram retirados das trevas e foram levados para a luz de Deus, para uma vida espiritual, para uma vida celestial. Então o povo de Deus é um povo que é retirado das trevas. E isso mais uma vez leva-nos a uma outra questão, que é: nem todos somos povos de Deus. Antes de nós entrarmos na luz, não éramos considerados povo de Deus. Antes de nós vivermos na luz, não éramos considerados santos. Antes de nós vivermos na luz, não éramos raça eleita nem sacerdotes de Deus. Então temos que ter esta perspectiva bíblica, esta perspectiva de Deus, de quem nós somos antes e depois de Cristo. Se não houvesse diferença entre o nosso antes e o nosso depois de Cristo, realmente então o cristianismo não era solução para ninguém. Se eu nascesse e o facto de eu nascer num país cristão não houvesse necessidade de eu fazer nada para me identificar com Cristo, então realmente a vida cristã era por genética, por nascimento, mas não é assim. A Bíblia mostra claramente que há um momento da nossa vida em que nós temos que tomar uma decisão de seguir ou não a Cristo. Não somos cristãos simplesmente porque nascemos num lar cristão. Não somos cristãos simplesmente porque fomos batizados em crianças e logo automaticamente passamos a ser cristão. Eu quero dizer com todas as letras e com aquilo que a Bíblia se mostra que de facto o cristianismo é isto. É passar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E a pergunta óbvia que sai deste texto é: você já saiu das trevas para a luz? Você já é um sacerdote de Deus? Você já é santo? Você já é a raça eleita de Deus? Então dê graças a Deus se já tomou esse passo. Se não tomou esse passo, talvez é o momento de o fazer. Aliás, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, foi bem mais longe nesta reflexão. Ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Alguns irão dizer: Senhor, Senhor, nós não professamos o teu nome, não fizemos em teu nome milagres. Vejam bem o ponto até onde é que algumas pessoas vão. E Jesus vai responder: não vos conheço, não sei de onde sois. E porquê? Porque eles não tomaram a consciência que é Cristo Jesus que pode perdoar os seus pecados, que é através da fé em Cristo Jesus que eles podem ter um relacionamento com Deus. Vejam bem até onde a pessoa pode ir. Pode pregar a palavra, pode fazer milagres. Quantas pessoas eu conheço que se arrogam de pregadores, ou se arrogam até de pessoas que operaram milagres e Deus os usou para fazer milagres, no entanto não têm um relacionamento com Deus. Como é que nós então vemos o relacionamento com Deus? Vemos através de um caráter semelhante ao de Cristo. Vemos quando o caráter é moldado e quando a pessoa vive mais próximo de Deus, quando a pessoa se assemelha cada vez mais a Jesus. Não é por um discurso bonito, porque palavras bonitas muita gente tem, mas é por um caráter semelhante ao de Cristo. E é isso que faz toda a diferença. E o verso 10 ainda prossegue: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E esta é de facto a grande dicotomia, a grande divisão, a grande mudança. Quer dizer, nós não podíamos, antes do encontro com Cristo, não podíamos ser povo. A nossa vida humana, a sua, a minha, tem talvez 20, 30, 40 anos, depende das pessoas, 50, 60, 70, e tem que haver um momento em que há uma divisão, como na história da humanidade. Há o antes de Cristo e depois de Cristo. Na nossa vida tem que acontecer o mesmo. Onde é que está a fronteira? Onde é que há o antes de Cristo e o depois de Cristo? Onde é que é a altura em que eu não era povo de Deus e passei a ser povo de Deus? Onde é que está o momento em que eu não tinha alcançado misericórdia e a partir daquela altura alcancei misericórdia? Você consegue identificar na sua vida esse período, esse momento, essa altura? Às vezes é progressivo. Tem a ver com a compreensão que nós vamos tendo das Escrituras e da Palavra de Deus. Outras vezes foi um dia. Há pessoas que relatam aquele encontro, aquele momento de tal maneira tão marcante que a pessoa registra aquilo para o resto da sua vida. Mas tem que acontecer. Se você não consegue identificar uma altura em que houve uma diferença no seu relacionamento com Deus, questione-se se de facto já está na luz, se de facto já está na misericórdia, se de facto já é povo de Deus, se já é esta raça eleita, este sacerdócio real, esta nação santa. Que promessa tremenda. Você não é menos que isto. Em Cristo Jesus, você não é menos que isto. Se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, você é isto que eu acabei de declarar, que a palavra de Deus acabou de declarar. Você é santo, é sacerdote, é raça eleita, é povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que isto quer dizer? É que ninguém lhe pode tocar sem autorização de Deus. Veja a dimensão que está escrita neste texto bíblico. É que você não está à mercê de qualquer ser espiritual que anda por aí, que lhe vai fazer mal se você se descuida. Não, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que isto quer dizer? Se você tem uma propriedade que é exclusivamente sua, vamos imaginar que você é casado e tem 10 filhos, mas a propriedade é exclusivamente sua, significa que o seu cônjuge tem direito sobre aquela propriedade? Não, nem mais ninguém. É exclusivamente sua. E é isto que Deus está a dizer. Quando nós nos entregamos a Deus, você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. E nessa mesma lógica, neste exemplo que eu estou a dar, você só permitiria que alguém lá entrasse se você desse de facto essa autorização. Porque a propriedade é exclusivamente sua. Você passou a ser exclusivamente de Deus. Nada nem ninguém pode ter influência sobre a sua vida sem a permissão de Deus. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Que tremendo privilégio este que nós encontramos aqui nas Escrituras. E o apóstolo Pedro prossegue agora a dar-nos uma reflexão tremenda para nós colocarmos os nossos valores no sítio certo. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, se a nossa condição é de facto aquela que ele acabou de relatar anteriormente, no verso 9, 10... Então, meus amados, só há um caminho, só há uma postura a ter. É de facto termos os nossos olhos na eternidade. É começarmos a perceber que as picuices, desculpem-me o termo, as coisas menores do dia-a-dia não têm significado, não vale a pena eu andar em conflitos constantes por coisinhas menores, porque a minha visão, a minha perspectiva de vida está na eternidade. Está num reino muito maior, está numa ligação completamente, uma frequência de onda completamente diferente, porque eu
pertenço a uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. E por isso já não convivo, já não me satisfaz, já não quero pactuar com aquilo que são as paixões do dia-a-dia, o ter, o egoísmo, a murmuração, a maledicência, o andar com pensamentos e a suspeitar o mal de tudo e de todos. Já não posso conviver com isto, porque já não faz parte da minha natureza. Porque eu sou peregrino, sou forasteiro. Eu acho que aqueles que estão a me ouvir e que são imigrantes, que estão aqui connosco, que vêm do Brasil, vêm da Ucrânia, vêm da Espanha, vêm de fora do nosso país, percebem muito melhor aquilo que eu estou a dizer do que aqueles que são residentes. Nós temos aqui as nossas raízes, nós temos aqui a nossa família. Os nossos ouvintes que estão-nos a ouvir nos Estados Unidos percebem isto muito melhor, provavelmente, do que nós aqui em Portugal. Porquê? Porque nós temos uma mentalidade de residentes, ok? Temos a nossa família aqui, a nossa casa, a nossa propriedade, o nosso terreno, e vamos amilhando as coisas aqui, as nossas coisinhas. Quem está fora tem uma outra perspectiva de vida. A perspectiva de quem está fora é: eu vou amilhar. E o que é que fazem os imigrantes? Enviam o seu sustento, compram propriedades no seu país de origem, compram terrenos lá, investem os seus recursos no país de origem. E é isto que Deus está a dizer: vocês são peregrinos e forasteiros. E invistam todos os vossos recursos na eternidade. Aí onde vocês são residentes. Aí onde vocês têm realmente os vossos relacionamentos duradouros. É aqui que nós temos que investir todos o nosso potencial. E talvez aqueles que estão aqui a visitar o nosso país para trabalhar e para, de alguma forma, ganhar um sustento diferente, compreendem bem melhor esta ilustração que o apóstolo Pedro nos traz aqui nesta reflexão. O verso 12 ainda mantém esta ideia, dizendo: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ok, não é criar um recurso material que Pedro está a falar. Atenção, apesar da ilustração, não confundamos a ilustração. Os perigos das ilustrações é que às vezes ficamos agarrados à ilustração e perdemos o princípio espiritual. Pedro diz: ok, não vamos a todo o custo, como alguns às vezes saem do país, vão para o estrangeiro e é trabalhar até ficar doente, porque a todo o custo querem comprar uma casita no país de origem, ou querem sustentar a família. Não é a todo o custo. Por isso o apóstolo Pedro diz: mantendo exemplar o vosso procedimento, ou seja, vivam vidas exemplares, vidas equilibradas, vidas saudáveis. Não cometam asneiras no sentido de estragar a vossa vida, seja com excessos, com vícios, com vidas desequilibradas. Não, vivam como exemplo para os outros, para que naquilo que falam contra vós outros, como diz aqui o texto, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A razão de termos um bom testemunho e a importância disso é para que aqueles que não conhecem a Deus cheguem a glorificar a Deus. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam em vós as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esta é a razão do nosso procedimento, para que as pessoas, olhando a forma como nós lidamos com os impostos, a forma como nós lidamos com a verdade ou com a mentira, a forma como nós lidamos nas situações quando vamos para uma fila de trânsito e ali temos que nos comportar, vamos estar a buzinar e a reclamar com toda a gente, ou temos uma atitude pacífica, de também no trânsito ter uma atitude comedida, equilibrada, modesta, de amor e de humildade, dando prioridade às outras pessoas. Como é que nós nos comportamos? Realmente são situações que glorificamos a Deus quando estamos no nosso carro a conduzir, glorificamos a Deus quando estamos no nosso trabalho, ou as pessoas conhecem-nos como pessoas amargas e arrogantes e pessoas que estão sempre a criticar os outros e a julgar e a condenar. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude glorifica a Deus e glorifica o próximo. Temos que refletir seriamente sobre a forma como nos conduzimos. Então, não podemos viver de acordo com aquilo que vivem os outros que não têm Deus. E olha, eu vos digo com muita franqueza, aqueles que não têm Deus, eles sabem perfeitamente como é que um cristão deve viver. Tenho tido imensos exemplos sobre isto. Eu lembro-me quando ainda estava a trabalhar numa empresa em Lisboa, e os meus colegas de trabalho, nenhum era cristão, eles sabiam que eu era cristão, e de alguma forma em alguns momentos eu tinha comportamentos, como ainda infelizmente às vezes ainda tenho, comportamentos que não são dignos de um cristão. E eles diziam: então, mas tu és cristão e fazes isto? E eu ficava envergonhado, porque eu não estava a glorificar a Deus. E olha que eles sabiam bem o que é que um cristão deve ou não deve fazer.
Às vezes sabiam até melhor do que eu. Eu ficava baralhado, mas será que um cristão pode ou não pode fazer isto? Às vezes nem eu próprio sabia, mas eles sabiam. Um cristão não pode fazer isto. Um cristão não pode usar uma mentirinha só que seja pequenina. Um cristão não pode, porque um cristão pauta-se pela verdade. Um cristão não pode andar a tentar aqui arranjar uma forma de ganhar mais 10 tostões, de uma forma ilícita, porque é cristão, tem que ganhar tudo de forma lícita. Um cristão não pode andar aí com infidelidadezinhas, como se fosse normal, facadinhas no matrimónio. Não é possível. Um cristão não pode viver dessa maneira. Porque Cristo mostra que até nos pensamentos nós temos que ter cuidado e vigiar. Então, cristãos têm que saber se pautar de uma forma digna, de forma a que glorifiquemos o nome de Cristo. E olha que os gentios sabem bem como nós nos devemos comportar. E nós devemos de aprender também. E devemos ter a humildade quando pecamos e erramos, dizer, olha, tens razão. Um cristão não se porta assim, eu peço-te perdão. Peço perdão porque eu não fui cristão nesta minha atitude. Peço perdão a Deus e a ti, ou peço perdão a Deus e a quem ofendi. Tínhamos a humildade de reconhecer as nossas falhas. Tínhamos a humildade de glorificar a Deus, pelo menos no reconhecimento das nossas falhas. Um cristão não é sinónimo de não falhar. Atenção, não me interpretem mal. Ser cristão não é não falhar, não é não errar. Ser cristão é admitir os seus erros e, quando necessário, ressarcir aqueles a quem nós ofendemos. E, quando necessário, repor, restaurar o erro que cometemos. Se possível, sempre que possível, restaurarmos aquilo que estragamos. Então, isso é ser cristão. Não é justificar e argumentar e orgulhosamente ficar ali na nossa posição. Ser cristão é ser humilde, é reconhecer a fraqueza, é arrepender-se do seu pecado, é dizer eu sou fraco, eu de facto não consigo sozinho, preciso de Jesus para ultrapassar esta situação. Isto é ser cristão. E vão ver que os outros começam-te a respeitar e começam a glorificar a Deus pela tua sinceridade, pela tua honestidade e pela tua necessidade de deixar Deus controlar a tua vida. O verso 13, voltando aqui ao nosso texto, ainda continuamos aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 13, diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Aqui então temos um desafio das Escrituras para uma atitude em relação às autoridades. Aqui eu quero dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia não está a defender qualquer tipo de modelo político. Este é importantíssimo dizer. A Bíblia não está a defender a monarquia, não está a defender a república, não está a defender nada desse tipo de modelos. A Bíblia não entra nestas discussões político-partidárias. Eu quero deixar isto muito claro. Mas a Bíblia diz-nos, a nós cristãos, que devemos ser sujeitos a todas as instituições humanas. O ser sujeito às instituições humanas não é sinónimo de desobedecermos a Deus por causa das instituições humanas, que foi o caso dos cristãos. Porquê é que os cristãos eram perseguidos? Porque, apesar de terem a responsabilidade de obedecer às instituições humanas, às autoridades e às leis do país, quando elas se confrontam com as leis de Deus, nós não podemos desrespeitar. Ou seja, como era o caso naquela altura, o imperador romano queria ser adorado como uma divindade. E os cristãos disseram alto lá, isso não. Nós não podemos, legalmente, apesar de ser uma lei de Roma, nós não vamos adorar a César, porque o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro a quem adoramos. E por isso sofreram as consequências da sua posição. Quando um governo, um país, coloca leis que são contrárias à vontade de Deus, nós temos que ficar firmes naquilo que Deus ensina. Ainda que temos todo o dever e todo o respeito para com as autoridades orar pelos nossos governantes. A Bíblia ensina isto. Devemos viver dessa forma, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, diz o verso 15, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, Deus quer que nós obedeçamos às autoridades. E olha que o apóstolo Pedro, quando estava a escrever, estava a falar na altura em que o Império Romano era o governo da época. E tinha lá um imperador como Nero a dirigir Roma, portanto ele sabe bem o que estava a dizer. Mas quando as leis dos homens são contrárias às leis de Deus, importa mais adorar a Deus e obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a frase do apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo Pedro que diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Então não é contraditório. Enquanto é possível e enquanto as autoridades não estão a contrariar o ensino das Escrituras, nós temos que ser sujeitos às autoridades. Aliás, Jesus deu esse exemplo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então temos que pagar impostos? Temos que pagar impostos. Custa? Pois custa a todos. Mas temos que ser o mais honestos
que é possível. Temos que obedecer ao nosso patrão? Temos que obedecer, temos que fazer de acordo com aquilo que ele nos dá a orientação. Sim, desde que isso não seja contrário aos princípios de Deus. O único limite é a própria palavra de Deus, é a própria orientação de Deus. Se o patrão pede para mentir, não, eu não posso mentir. Se o Estado pede para mentir, não, eu não posso mentir. Se o Estado pede para roubar, eu não vou fazer. Eu quero ser honesto, eu quero repor e dar aquilo que é de direito a cada um. Percebem então a diferença entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, e não há contradição nisto? Espero bem que seja claro agora. O verso 16 prossegue: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Mais uma vez esta expressão interessante de Pedro. Somos livres, mas somos servos. Somos livres para obedecer, para fazer escolhas acertadas, para escolher viver a vida intensamente. E somos livres para não escolher a morte. E diariamente nós temos que optar por estes dois caminhos, a vida ou a morte. Elas estão constantemente diante de nós. O verso 17 diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Aqui honrai o rei, mais uma vez, explico, é honrar as autoridades. E o verso seguinte diz: servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Aqui, mais uma vez, a Bíblia nos desafia a uma vida íntegra, no fundo, uma vida que se pauta pela eternidade. Quem é o nosso orientador do trabalho? É Deus. Nós não trabalhamos para o patrão porque ele é bom, porque ele nos dá um bom salário. Nós trabalhamos para o patrão porque Deus manda. E trabalhamos para o patrão como para o Senhor. Se o patrão não está a ver, o cristão continua a trabalhar. Não é porque o patrão vê ou deixa de ver que o cristão trabalha. O cristão é o melhor empregado que alguma empresa tem de ter. Infelizmente, às vezes não é assim. Infelizmente, há cristãos que não perceberam ainda este princípio e querem exigir os seus direitos sem relembrar as suas responsabilidades. Um cristão deve ser o melhor empregado que alguma empresa pode ter. Porquê? Porque ele serve ao Senhor e não aos homens. E o verso 19 ainda diz: porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustiças, por motivo da sua consciência para com Deus. E o apóstolo Pedro está aqui a fazer uma série de reflexões. E se a pessoa tem que sofrer alguma coisa, não sofra porque é um mau empregado. Não sofra porque desobedeceu às autoridades, mas sofra porque obedece em consciência a Deus. E se isso acontecer, então isso de alguma forma vai edificar, vai crescer, vai levá-lo a maior maturidade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.